Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos sustém, aquele que está sempre a nos fortalecer, aquele que é fiel, aquele do qual bem-aventurados sois, aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas. Uma multidão de pecados lhes são encobertos através da expiação da culpa, a expiação pela culpa do sangue carmesim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância. Unigênito, primogênito de toda a criação, Cristo, gerado no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Jesus, o Filho do Homem, que passou pela morte de cruz, e o Pai o justificou, ressuscitando ao terceiro dia. O anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo. Um corpo ele preparou, Deus único e verdadeiro, aonde nele há esperança. Quando o mundo sempre fala do afeto, assim como sabemos que há também a rejeição, onde a palavra diz que pode uma mãe esquecer daquele que gerou em seu ventre materno. Ainda que a mãe esqueça, ainda que há rejeição, muitos não sabem, não têm a intimidade para com aquele que não nos rejeita, e quando nós temos a comunhão com ele, pode o mundo inteiro rejeitar, que nós não somos rejeitados e somos amados por ele. Há muitas pessoas que sofrem por esse espírito de rejeição, mas quando se conhece a verdade que temos através de um irmão e amigo, Jesus Cristo, que nos faz adoção, uma vez que somos seus irmãos, também somos filhos do Altíssimo. E quando assim perseveramos, vai embora todo espírito de rejeição, porque nós estamos segundo o seu amor. Para compreender melhor esta palavra, Jesus, aos 12 anos de idade, ele crescendo, pleno do Espírito, ele já compreendia estas coisas. Quando ali era de costume daquele povo subir para Jerusalém, aonde a palavra diz que ele estava ali no meio dos doutores. Seus pais pensavam que ele havia voltado com algum conhecido, e quando retornam e vê que ele não havia voltado, eles retornam a Jerusalém e o encontram no meio dos doutores da lei, que estavam maravilhados ali com aquilo que ele dizia acerca das Escrituras. E seus pais dizem: por que fizeste isso conosco? Estávamos preocupados. E ele disse: não sabeis que vim cuidar das coisas do meu pai? Ou seja, ele já estava tanto em submissão ali com Maria e José, mas também estava em primeiro lugar na submissão com o Pai Celestial. Todo aquele que passa a conhecer desta verdade sabe que não devemos confiar nos meros mortais, porque sempre vão nos decepcionar. Mas ainda que nos decepcione, nós jamais estamos só. Nós temos aquele que nos ampara para qual for a adversidade. Seja uma separação conjugal que não deu certo, seja um relacionamento
com os pais, ainda que não estiver dando certo, e se saíres de casa, assim como sempre se houver alguma separação. Segundo aquele que é do alto e nos instrui, ele sempre nos ensina a perdoar, para que não venha mágoas no coração, raiz de amargura. Em primeiro lugar, devemos perdoar. Perdoar não significa que temos que encontrar pessoalmente com a pessoa e dizer que te perdoa, mas já lance diante do Senhor. Senhor, eu perdoo fulana, porque por aquilo que me fez, e já sentirá alívio. José, como exemplo, ele não encontrou com seus irmãos para lhes pedirem perdão antes ali naquele ato, mesmo porque eles os mandaram como escravo para o Egito. Mas o Senhor era para com ele, porque certamente ele diante o Senhor já os perdoou. Muitos não compreendem como que funciona aquilo que é espiritual. Nós podemos liberar o perdão a todo momento, mesmo não estando diante daqueles que nos acusam e nos ofendem. É algo que fazemos entre nós e o Senhor. Senhor, eu perdoo aqueles que nos ofendem, assim como o Senhor perdoa as nossas ofensas. E já vem o alívio, já vem algo que sentimos que não vai nos causar transtorno, mas sim acaba causando para aqueles que não têm a orientação espiritual daquele que é a verdade, daquele que é o caminho. Por isso a necessidade de sempre estarmos na sua direção, tendo o seu amor, o seu zelo, o seu cuidado. Ele não permite com que raízes venosas venham penetrar e embrutecer o nosso coração, não permite espírito de rejeição. Estamos sentindo o seu amor, o seu zelo, o seu cuidado. Quando ali havia de suceder aquele batismo de fogo no Monte de Sião, no Monte das Arábias, porque a nossa Sião é celestial. E estava escrito que as ovelhas do pastor haveriam dispensar. Ele dizia, não estou só. Ainda que ele disse, por que me desamparastes, foi para que se cumprisse as Escrituras. Mas ele sabia que ele não estava só, tanto que ele foi ao coração dos mares, mas ascendeu às regiões celestiais, porque enfrentou o último inimigo, a morte, que não foi capaz de decompor o seu corpo. E assim são para aqueles que estão no afeto, no cuidado do Senhor, que estão no seu zelo. Ele nos sustém e cuida de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.